Bom dia vocês que estão chegando aí. Bom dia, Jesus abençoe. Escola da Graça, tempo de maturidade. Daqui a pouco estaremos dando início à Escola da Graça. Sejam todos bem-vindos. Estaremos desenvolvendo hoje o tema da Escola da Graça, a chave para conectar ao Pai e receber. A chave para conectar ao Pai e receber. Vai ser uma manhã abençoada para você, para sua família, para sua casa. Pode compartilhar aí, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu estou compartilhando. Você compartilha com 6 pessoas, para que essas pessoas estejam conectadas. No final a gente vai estar orando pelas famílias, abençoando. O domingo é um domingo especial. Todo domingo que nós temos a nossa live Escola da Graça é um dia muito especial para sermos abençoados pelo nosso Pai. Diácono Samuel daqui a pouco vai estar também com a gente. E Deus vai nos abençoar nessa manhã. Vamos meditar em alguns textos da Bíblia para que a gente possa consolidar essa ideia de que o Pai quer que a gente esteja o tempo todo conectado com Ele. A conexão é algo que nós podemos nos conectar. Quando você se conecta às redes sociais, à internet, como você está se conectando agora, você precisa de uma internet, você precisa de um Wi-Fi. E não somente você precisa do Wi-Fi, mas como você precisa também da chave, da senha, para que você possa conectar, para que você possa acessar a internet. E logo você poder se comunicar com as pessoas, poder falar com as pessoas. E então você necessita da internet, que é a rede a qual você vai estar conectada para que você possa falar, né, se comunicar com as pessoas. Então, você tem essa oportunidade de compartilhar essa live agora com algumas pessoas, para que daqui a pouco a gente comece a dar início à Escola da Graça. Bom dia, Aline, Shalom, Jesus te abençoe. Bom dia, minha esposa também está aí, Ellen. Bom dia, Shalom, glória a Deus. Vamos estar chamando daqui a pouco o nosso profeta, né, o diácono Samuel, vai estar aqui conosco e vai ser um dia abençoado. Ele já chegou aí, tá? Bom dia, Samuel, Shalom, Deus abençoe. Samuel está aí, daqui a pouco ele vai estar chegando com a gente aí para que a gente... Escola da Graça tem de maturidade. Luciene também está aí, Salão de Beleza, Adonai, Deus abençoe, Luciene. Bênção, compartilhar. Acho que Samuel entrou aí. E aí, Samuel, bom dia. E aí, pastor, bom dia, Shalom. Bom dia, irmãos. Shalom. Tudo bem aí? Como é que está a Niele? Tudo na paz, a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai estar, Samuel, hoje falando sobre chave para conectar ao Pai e receber. Bom dia, Nina. Shalom. Loja Lu Reformas. Loja.lu Reformas. Eita, ô Samuel, vamos ler o texto bíblico quando o pessoal vai estar chegando e depois a gente vai estar orando e a gente vai estar começando, tá bom? Tá bom, Samuel? Vamos sim. Pronto. O primeiro texto que a gente vai ler é no Evangelho escreveu João, capítulo 14. O Evangelho escreveu João, capítulo 14. Se tiver alguém que possa escrever aí, para quem chegar já está vendo aí, quem estiver
entrando, João capítulo 14. E a gente só vai dizer o versículo. João capítulo 14. Quem encontrou aí, diga amém. Vocês estão aí conectados. João 14, aqui minha Bíblia está aqui em minhas mãos. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Assim seja, o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, quem ainda está falando essas palavras é Jesus aos seus discípulos. Verso 14. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Verso 15. Se vós me amais e obedecereis os meus mandamentos. Amém? Então agora a gente vai orar. Eu vou pedir ao diácono Samuel para que ele ore a Deus nesse momento. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por mais esta manhã. Fala conosco através da Tua Palavra, que a Tua Palavra ela possa nos edificar, nos fortalecer e nos direcionar, a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos proporciona uma manhã maravilhosa de aprendizado, de crescimento. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero agora falar, e a gente vai começar a respeito dessa chave, né, que vai nos conectar ao nosso Pai para nós recebermos. Aí eu queria pedir ao diácono Samuel para que ele falasse desse primeiro versículo, quando Jesus está dando instrução, ensinando acerca do reino, dos princípios do reino, dessa palavra, e Jesus mesmo diz que é espírito e vida. Então, a pergunta é o seguinte, Samuel, o versículo 13, Jesus ele começa a falar com os discípulos acerca de estar conectado se conectar ao Pai através dele, não é isso? E aí ele fala de o Pai ser glorificado, depois ele fala de que se a gente pedir alguma coisa no nome dele, ele vai fazer, e termina no verso 15 dizendo, se amardes e obedeceis os meus mandamentos. Aí eu queria que você compartilhasse com a gente, e falasse com a gente a respeito desses dois versículos, 13 e 14, e o 15 também. Sim. É bom a gente entender aqui o contexto que Jesus está conversando, dialogando com seus discípulos. E ele o tempo todo aqui, né, desde o primeiro verso do capítulo 14, ele vai falar sobre crer, ele vai falar sobre crença. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Então, o tempo todo, ele vai estar falando aqui sobre crença. A gente vai ver também no verso 11. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro, verso 12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Então, o tempo todo, Jesus está falando sobre crença. Ele está reforçando que os seus discípulos venham estar crendo nele. E ele está também mostrando para os discípulos que ele é de fato o caminho, a verdade e a vida. De que ele é o Filho de Deus enviado. De que se eles crerem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, vão vir sobre eles uma grande recompensa. Então a ideia aqui de Jesus é reforçar a crença nos discípulos e entender o que realmente os discípulos estão crendo. O que de fato esses homens que estão me seguindo, esses discípulos estão crendo que eu sou. É interessante
no verso 5, que diz assim, Tomé vai fazer uma pergunta para Jesus. Indagou-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Olha a pergunta. Aí, no verso 7, Jesus vai dizer, se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Como é que eles estão vendo o Pai? Eles estão vendo o Pai através de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus é a imagem do Deus revelado. Então, o tempo todo Jesus está querendo levar os discípulos a compreenderem quem de fato ele é. Por quê? Porque está chegando um momento que Jesus vai partir. Está chegando um momento que Jesus vai ser levado. Está chegando um momento que Jesus vai morrer. E aí a gente vai ver no capítulo 15, ele falando sobre a videira verdadeira, ele falando sobre o Espírito Santo, ainda no verso 14, no verso 15, no verso 16. Então, é um momento, pastor, crucial para que os discípulos venham de fato carregar tudo aquilo que Jesus estava ensinando. É um momento crucial para que os discípulos tivessem a total compreensão de quem era Jesus, do que era o reino. E quando a gente vai observar aqui o verso 13, né, que a gente leu, diz assim, e assim seja, e assim seja. Seja o que for que vós perdides em meu nome, eu farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. A fim que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus está dizendo que aquilo que nós pedirmos a Ele, nós iremos receber. Mas por que nós iremos receber? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está mostrando o tempo todo no capítulo 14 a unidade que há entre Jesus e que há entre Deus. A unidade entre o Pai e o Filho. Isso é muito importante. Então ele está levando os seus discípulos a compreenderem que ele e o Pai são um. E eles vão entender também que assim como eles são um, nós também seremos um com o Espírito Santo. Então a ideia é, vocês precisam entender sobre unidade. Porque não vai ter como vocês serem guiados pelo Espírito Santo se vocês não compreenderem que eu e o Pai, nós somos um. Observe, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está mostrando o tempo todo, pastor, essa unidade entre Deus, entre Jesus. Pode passar para o verso 14? Vamos lá, vamos para o verso. Deixa eu só falar uma coisa, eu achei muito legal aqui, eu anotei aqui, não sei se vocês anotaram aí, a unidade entre o Pai e o Filho. Assim como o Pai é um, ele deseja que nós sejamos também um com ele também. Eu anotei aqui. E uma outra coisa também, a gente percebe que o versículo 13, além de ter essa conexão com o Pai, essa conexão também com o Pai tem propósito. E o propósito é que o Pai seja glorificado no Filho. É muito, muito, muito forte isso aí. Muito forte. Mas vamos lá no versículo 14. Se vós perdides algo em meu nome, eu o farei. Observe. Se vós perdides algo em meu nome, eu o farei. Então, quando a gente tem a compreensão dessa unidade, quando a gente tem a compreensão sobre quem é Jesus, porque eu te digo, irmãos, muita gente, muito cristão, não sabe quem é Jesus. Muito cristão não sabe sobre quem é Cristo, porque há uma diferença entre Jesus e entre Cristo. Jesus foi um homem. Cristo é aquele que é o ungido de Deus. Cristo é aquele
que vai trazer a revelação do Pai na Terra. Então, há uma diferença entre Jesus e o Cristo. Cristo é ungido. É uma unção que Jesus recebeu. Então, tem muito cristão que não entende essa conexão entre Jesus Cristo e entre o Pai, entre Deus. Então, Jesus aqui está trazendo essa compreensão, está tentando transferir esse entendimento para os seus discípulos. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. E essa é a convicção que nós precisamos ter. Tem muito cristão que não tem a convicção, que não tem a certeza de que Jesus, de que Deus fará aquilo que ele pede. Se você pedir com fé e não duvidar, como Jesus já falou em sua palavra, e não duvidar do seu coração, já foi feito. Agora a gente precisa entender que existe uma finalidade naquilo que nós pedimos. Qual é a finalidade? Que Deus seja glorificado. Que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que você pedir a Deus, observe. Deus vai ser glorificado como? O reino de Deus vai ser glorificado como? E aí é que está o problema. A gente não pode viver uma vida pedindo a Deus sem nenhuma finalidade. Tudo que pedimos a Deus precisa ter um propósito. Deus nunca vai te dar nada sem propósito nenhum. Guarda isso aí no seu coração. Deus nunca vai te dar nada sem propósito nenhum. Tudo que Ele nos entrega precisa ter um propósito. Tudo que Ele nos entrega precisa ter um propósito. Deus nunca vai dar. Deus nunca vai nos entregar nada que não tenha propósito algum. E qual é a cerne desse propósito? Que Deus venha a ser glorificado. Então, o que você pede, faça uma pergunta. Deus será glorificado com isso? Porque tem gente, pastor, que pede as coisas com a finalidade de mostrar para os outros. Tem gente que pede a Deus com a finalidade de dar uma resposta para outras pessoas. Tem gente que pede a Deus algo com a finalidade de querer curar as suas dores. Ah, é porque eu fui humilhado. Ele não entende isso. Ele ainda não entende isso. Bom dia, minha irmã Girlan, Shalom. A irmã Girlan ontem estava pulando lá na noite de adoração. Foi uma benção. Fui dormir 2 horas da manhã, viu, pastor? Fui dormir. Porque a galera ainda ficou ali conversando depois do culto. Mas foi uma benção. A noite de adoração, né? Foi maravilhoso. Quem quiser ver mais como é que foi, acompanha nos meus stories. Eu tenho um monte de vídeo aí. Então, pastor, tem muita gente que pede a Deus com a finalidade de resolver suas crises, seus problemas emocionais. Na tentativa de mostrar para os outros, olha, eu estou conquistando, eu estou avançando. A finalidade é essa. E a finalidade das coisas que Deus tem para nos dar não é essa. É para que o nome de Deus, para que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado. E é aí que está a questão, meu irmão. Qual é a finalidade daquilo que você pede a Deus? Faça essas perguntas. Você está querendo dar uma resposta para o mundo? Ah, você está querendo dar uma resposta para fulano, para Beltrano? Mas a finalidade disso tem que ser glorificar a Deus. Observe, verso 13. Isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Ele, por isso que no verso 14, pastor, ele não coloca mais nada. Vai ser um texto bem objetivo. Se vós perdides algo em meu nome, eu farei. Acabou.
pediu, Acabou. eu farei. Mas você está com a mentalidade do verso 13? Essa é a pergunta. Qual a mentalidade do verso 13? Deus vai ser glorificado. Eu Isso. tenho um testemunho que eu gosto muito, que é de Schleison Kaiser, é um empresário. Ele disse que ele tem um quarto de oração e que sempre quando ele vai, eu só estou colocando isso daqui como testemunho. Não significa que eu concordo com tudo que ele fale, não significa que eu concordo com tudo que ele pratica. Eu estou falando exclusivamente desse ponto na vida dele. Que eu gosto muito que ele disse que sempre quando ele ia comprar algo na expansão da empresa dele, ele hoje tem um jato, ele tem hoje assim uma empresa bilionária. Sempre quando ele ia pedir a Deus, ele ia dizer: Deus, esse avião, por exemplo, quando ele pediu a Deus, ele não tinha, ele dizia: Deus, esse avião, o teu nome será glorificado. Aí eu vou mostrar a Deus como será glorificado. Se eu vou viajar para tal lugar, eu vou levar a palavra do Senhor para tal lugar. Minhas empresas vão crescer mais, eu vou poder dar mais dízimo, mais oferta. Aí ele foi falando, pastor. Ou seja, a finalidade, ele disse, não é que eu não teria benefício. Eu teria benefício, mas o nome do Senhor seria glorificado. Não é que você não vai ter benefício com aquilo que você pede. Você pode usufruir, você pode desfrutar. Mas a finalidade principal precisa ser: o nome do Senhor será glorificado. Então, guarde isso no seu coração. É um dos propósitos, né? A gente falou lá atrás em algumas lives sobre a riqueza, sobre o dinheiro. É uma das finalidades, ou a principal finalidade dos recursos que Deus nos dá, é com o objetivo do nome do Senhor ser glorificado. O nome de Deus ser glorificado. Pessoas vão ser alcançadas. Pessoas vão ser abençoadas. O reino será abençoado também. Então, esse verso 14 quer dizer isso. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Mas com a mentalidade do verso 13. Podemos ler o verso 15, pastor? Podemos, sim. Eu marquei também o 15. 15 também. Se vós me ameis, obedecerei os meus mandamentos. Qual foi o mandamento que ele colocou no verso 13? Se vós me ameis, obedecereis aos meus mandamentos. Existe uma linguagem, pastor, de amor de Deus. Muitos cristãos acham, isso daqui é muito forte, muitos cristãos acham que amor a Deus é somente ir à igreja. Muitos cristãos acham que amar a Deus é somente levantar a mão em adoração. Muitos cristãos acham que amar a Deus é ir orar. Mas eu te digo, irmãos, existe uma linguagem de amor a Deus. Não é que essas coisas não sejam importantes, porque elas são. Mas a linguagem de amor a Deus é obedecê-lo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não só quer sacrifício, mas importante que isso é obediência. Tem muita gente que não entende isso. No dia que eu entendi o versículo de Marta e Maria, que Maria estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava fazendo um monte de coisa. Estava fazendo um monte de coisa importante. Estava preparando aquilo que Jesus iria comer, estava organizando o ambiente. Mas quando Jesus chegou para ela e disse: Marta, Marta, andais preocupadas e ansiosa com muitos afazeres. Maria, porém, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria valorizou mais o relacionamento, de estar aqui aprendendo comigo do que está fazendo um monte de coisa. Ali eu aprendi que não é só fazer para Deus, é fazer o que Ele me pediu. E isso é obediência. Tem muita
que quer fazer tudo para Deus, mas só não faz aquilo que ele pede. Imagine, observe. Deus chega para Noé e diz: Noé, você vai construir um arca. A arca vai ser desse tamanho, vai ser de tal tamanho. A arca vai ter que ser de tal e tal madeira. Ele deu todas as especificações para Noé construir a arca. E Noé construiu exatamente como Deus queria. Eu te faço uma pergunta, irmãos. Se Deus escolhesse uma madeira diferente da que... Se Noé escolhesse uma madeira diferente da que Deus pediu, iria dar certo a embarcação? Será que iria dar certo? A arca iria sobreviver no dilúvio, ao dilúvio? Tem gente que colocou e não. Irmãos, pega isso daqui, isso aqui é forte. Só uma pessoa que respondeu. Acho que os irmãos tá com medo de responder essa. Se Noé não construísse a arca da madeira específica que Deus pediu, a arca ia dar certo? Sim ou não? Olha o silêncio. Ninguém vai mais responder. Mais um respondeu não aí, pastor. Observe onde nós queremos chegar. Claro que não. Não. Todo mundo respondendo não. Agora observe, irmãos, que interessante. Se Noé construísse a arca com outra madeira, ia dar certo, pastor. Ia dar certo. Ia dar certo, irmãos. Confie nisso. E eu vou te entregar a conclusão. Se Noé construísse a arca com uma outra madeira, iria dar certo. Mas qual seria o problema? É que ele não teria obedecido à palavra de Deus. Tem gente que quer fazer as coisas do jeito dele. Vai ter resultado, mas no final Jesus vai chegar e vai dizer para você: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali a ideia do texto, pastor, praticar a iniquidade, que eu não vos conheço. A ideia é: vocês fizeram obras que eu não mandei. Vocês fizeram obras, vocês fizeram coisas que não foi como eu pedi. Tiveram até resultado, mas o resultado ele não é o ponto principal. Guarde isso, irmãos. Paulo vai chegar e vai dizer: alguns construíram as suas obras no ferro, alguns construíram as suas obras no ouro, alguns construíram as suas obras sobre a prata. A pergunta é: será que vocês construíram essas obras em Cristo ou foi sem Cristo? A ideia de Paulo é: muitos terão resultados, mas muitos não construíram seus resultados em Cristo. Isso aqui é forte, irmãos. Porque o que vai prevalecer é a obra que foi construída em Cristo. Tem muitos ambientes que vão crescer, tem muitas igrejas que vão explodir, mas a pergunta é: está com Cristo ou está sem Cristo? Você pode ter um ministério de sucesso, você pode alcançar muita gente, mas a pergunta é: está com Cristo ou está sem Cristo? É a questão da obediência. Olhe, né? Eu ministrei aqui no dia o texto do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitos cristãos usam esse texto, muitos cristãos usam esse texto
para dizerem o seguinte: fulano que tem muito dinheiro, fulano que tem isso, que tem aquilo, do que adianta eles ganharem o mundo e perderem a sua alma? Mas sabe qual a conclusão desse texto, irmãos? É que eu, que você, todos nós, temos um mundo a ganhar. E nessa ideia de ganhar o mundo, nós podemos perder a nossa alma. Na ideia de ganhar todo mundo, eu vou ganhar fulano, Beltrano para Jesus. Cuidado para que você não se esqueça de cuidar de você, de cuidar da sua alma. Então, a ideia aqui do texto é: se vocês me amam, vocês me obedecem. Porque a linguagem de Deus é a obediência. Como é que eu digo para Deus que eu amo? Quando eu o obedeço. Não é o que eu edifiquei, é como eu edifiquei. Não é o que eu muito alcancei, mas é através de quem eu alcancei. Precisa ter Cristo. Se não tiver Cristo, por mais que tenha resultado, vai te dar problema. Quem pegou aí, dá um glória a Deus, dá um amém. Samuel, tem uma passagem na Bíblia que você poderia até compartilhar também com a gente, que é aquela passagem, né? Aí está muito dentro daquilo. Fazer as coisas, mas fazer as coisas, mas fazer de uma maneira errada. Não da maneira que o Senhor pede, mas fazer de uma maneira errada. Mais ou menos isso, porque eu esqueci, mas eu lembro do texto. Então, o texto, ele diz que vinha a arca dentro da carruagem, da carroça, e ela deu um tombo. E quando deu um tombo, disse que o homem se segurou. Fala sobre isso, que eu acho muito interessante estar conectado a isso, porque tinha Uma algo, ordem. a arca era conduzida, tinha a maneira correta, a maneira certa, mas eles fizeram da maneira errada. Até quando estava conduzindo, Isso. compartilhe isso aí, porque está muito conectado ao que você está falando. Exato. Só quem poderia levar a arca da aliança, só quem poderia carregar a arca da aliança eram os levitas. Só que aconteceu algo. A arca que estava sendo levada em carruagens, que não deveria ser levada daquela forma, ela deveria ser levada pelas artes que tinham, né? Cada arte tinha uma extremidade, e 4 pessoas levavam a arca de cada extremidade, e essa era a forma certa de conduzir a arca. Só que eles colocaram em cima de uma carruagem para que chegasse a Jerusalém mais rápido. Só que no trajeto teve um tombo na carruagem. E a arca da aliança iria cair. E um homem, ele foi lá, não era da tribo de Levi, não era dessa descendência, não era dessa tribo. Ele estende as mãos para segurar a arca para que ela não caia. A pergunta é: o que aquele homem estava fazendo era certo de estar protegendo a arca? Lá vai uma outra pergunta. Era certo? Era legítimo? A vontade dele da arca não cair? Era. A vontade dele era certa. E aí eu digo, tem pessoas que fazem as coisas certas de maneira errada. E tem pessoas que fazem as coisas erradas com a vontade, com a intenção certa. Então guarde isso. Existem pessoas que fazem a coisa errada com a intenção certa. Já existem pessoas que fazem as coisas certas de maneira errada. Então a gente precisa ter cuidado. A intenção do nosso coração precisa ser correta. E também aquilo que a gente precisa fazer precisa ser certo.
Por quê? O que a gente deve obedecer. O principal é a obediência. A gente precisa obedecer e ter a intenção correta. E aí eu digo, tem pessoas que constroem coisas corretas, mas com a intenção errada. Então, observe sempre essas duas coisas. Eu estou fazendo a coisa certa com a intenção certa? Então, observe essas duas extremidades para que você sempre ande em obediência. Vocês que estão entrando aí, estamos num momento muito especial, né, da Escola da Graça, tempo de maturidade, e a gente está falando hoje sobre algumas chaves, e Samuel já falou algumas chaves, que são chaves que vão nos conectar ao Pai, para que assim nós possamos receber. E agora a gente vai partir para o capítulo 15, e a gente vai pegar, no caso, 3 versículos, versículos 5, 6 e 7. Eu vou estar lendo aqui esses 3 versículos, e o diácono Samuel, ele até já falou do contexto, né? Contexto do capítulo 14, uma parte do capítulo 14 ele fala do Espírito Santo também aqui da descida, e agora ele fala da videira verdadeira e os seus ramos. No verso 5, 6 e 7 está escrito assim: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não poder realizar obra alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirdes o que quiserdes, e isso vos será concedido. O que glorifica meu Pai e que dê frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Aí Samuel vai falar um pouco a respeito desses versículos aí, estão conectados aí um no outro, conectados aos demais que a gente acabou de ler. Vai ficar à vontade. Aqui a gente vai ver Jesus dando continuidade àquilo que ele fala no capítulo 14. Ele está aqui trazendo o princípio do mesmo ensinamento sobre unidade. A gente precisa ter unidade em Cristo. Agora observemos o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então é impossível a gente estar conectado em Cristo e não dar fruto. Isso aqui eu falo para todo mundo. Observe. A gente vai desmistificar aqui algo, né? Porque eu falei algo há pouco tempo atrás, e quando você lê esse texto, pastor, parece que o que eu falei está errado. Mas você vai entender. Observe. Quem está conectado em Cristo dá fruto. Isso é certeza. Não tem como estar conectado em Cristo e não dar fruto nenhum. Não tem como. Isso é impossível. É impossível. Qualquer árvore frutífera, o princípio dela e o natural dela dá fruto. Qual é a natural quando você está conectado em Cristo? É que você dê fruto. Não está dando fruto, aí tem que ver qual é o problema. Tem muita gente que está patinando da fé, tem muita gente que tem vários problemas, que é por conta disso que ele não gera fruto. Mas o normal de uma árvore frutífera, o natural dela é gerar frutos. Então, se você estiver em Cristo, você vai gerar frutos. Essa é a ideia que Jesus está trazendo. Pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Mas, Samuel, você falou há algum tempo atrás, aqui nessa live, que é possível eu ter obras, construir coisas e não ter Cristo. Mas você precisa entender que o que Jesus está dizendo não é que a pessoa não conseguirá construir nada. É porque Jesus não considera nenhuma obra que foi construída sem ele obra.
Guarde isso. Ele não considera. Para ele é nada. Ah, eu fiz isso e isso. A base está aí. A base do que você fez é crer em mim. Ah, não é. Então, não vale. E qual é o problema, irmãos? Qual é o problema? Observe. Tem muita gente que começa com amor. Tem muita gente que começa com a vontade de realmente obedecer ao Senhor. Só que no meio do caminho se perde. Olha o que Paulo vai dizer. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Ele combateu o bom combate. Ele foi pelo meio do trajeto, pelo meio do propósito, e no final de tudo, ele guardou a fé. Porque no início da vida de Paulo, no meio da vida de Paulo e no final da vida de Paulo, ele tinha a fé. É por isso que eu tenho uma frase no meu coração: é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque não importa como eu comecei, o que importa é como eu vou terminar. Tem muita gente que o começo foi maravilhoso, mas vai terminar mal. Não importa como você começou. Não importa como você está hoje. Guarde essa palavra. O que importa é o teu final. Samuel, eu estou mal hoje. Samuel, eu não estou conseguindo concluir as coisas. Eu não estou conseguindo me entregar. Eu não estou conseguindo obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Observe. Não é o final ainda. Continue, persevere. Peça ao Espírito Santo que transforme o seu interior, porque é melhor o final das coisas do que o início. Então, não só olhe para o início, olhe para o final. Não adianta começar bem e terminar mal. Quantas pessoas, né, pastor, começaram as suas vidas bem, mas no final destruíram tudo. Destruíram suas famílias, destruíram seu patrimônio, destruiriam um legado que iria deixar para a família, porque não importa como você vai começar a sua carreira. O que importa é como você vai terminar. Aquele ladrão que estava na cruz começou mal e quase que termina mal. Mas no final, ele reconheceu que Jesus era o Cristo. E ele alcançou a sua salvação. Não importa como você vai começar. O que importa é como você vai terminar. Você vai ser lembrado de como você terminou. Então, observe isso. Observe isso. Então, quando o texto diz: sem mim nada podeis fazer, ou não podereis realizar obra alguma, o problema, pastor, é que tem gente que começa com Cristo e termina sem Ele. E a Bíblia vai dizer que os dons, eles são irrevogáveis. Deus entrega o dom. No final, ele vai cobrar. Aí tem gente que começa bem, só que a intenção muda. Ele continua ainda fazendo, alcançando determinadas coisas, construindo coisas, mas ele perde a essência que é Cristo. Então é nesse ponto que a gente precisa estar ligado. Quem aí entendeu, irmãos, aquilo que nós acabamos de ler, aquilo que eu acabei de explicar, coloca aí amém. Verso 7, pastor. Não é isso? Verso 6. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são jogados, são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se alguém não permanecer em mim, será o ramo que é jogado fora e seca. Um ramo que não está conectado à árvore, ele seca.
ele fica em desfinhamento. E tem muitas pessoas que estão assim, pastor. Em sequidão, sem vida, sem alegria, sem paz, porque eles estão desconectados de Cristo. Mas existe uma palavra para você nessa manhã, e existe uma palavra que essas pessoas precisam ouvir, que ainda não acabou. O fim ainda não chegou. E enquanto existir vida, existe ainda a possibilidade de ser enxertado novamente a Cristo. Ser enxertado, ser conectado novamente à videira verdadeira que é Cristo. Então, tem pessoas que estão desconectadas de Cristo. E essa desconexão traz para eles consequências. Consequências que não são boas. Consequências de amargura, de tristeza, de desfinhamento. Se esteja conectado a Cristo, irmãos. Esteja conectado a Cristo, porque isso é que vai te proporcionar uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa. Aí você vai entender o verso 7. Observe, a consequência de estar desconectado de Cristo é: você vai viver uma vida seca, uma vida sem graça. Agora observe o verso 7. Podemos ler, pastor? O senhor quer falar alguma coisa? Eu só queria que você fizesse até o comentário, que eu estava procurando aqui o versículo, quando a carta às igrejas que estão na Ásia, e uma dessas cartas ela vem Jesus falando com a igreja, né? E ele fala a respeito de voltar ao primeiro amor, né? De que justamente o que você estava falando, eu vejo assim nessa manhã Deus convidando a voltar às primeiras obras, a voltar aquele amor, aquela conexão afincada, firme, né? Ele diz que a igreja, ele estava chamando ela dizendo isso, para que ela retornasse ao primeiro amor. Não lembro se foi a igreja, ou foi a igreja que eu estava aqui olhando, não sei se você consegue lembrar a carta que ele manda, a igreja, e ele manda que ele retorne, né? Não sei se é aqui, deixa eu ver. Não sei se você está lembrado aí, mas você deve lembrar aí, que eu estava procurando aqui, que eu não coloquei aqui, era para até colocar aqui na hora, para que fosse mais fácil, que a gente pudesse ler. Mas foi isso, ele estava convidando a voltar ao primeiro amor. Faz um comentário a respeito disso aí, ali na igreja, as igrejas de Efésio e Apocalipse. Não sei se você consegue lembrar. Sim, eu não lembro do verso, do texto qual é, mas o que eu digo, o que eu penso assim, pastor, o problema é que tem gente que nunca chegou nesse primeiro amor. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da igreja atuais. É que ainda as pessoas não foram transformadas pelo Espírito e experimentaram isso. Por quê? Porque o evangelho não foi construído. Eu estou falando do evangelho aqui no país, no Brasil. Não sei dos outros países. Mas muito do evangelho no nosso país não foi construído com esse princípio. Qual é o princípio? O amar a Deus. Tem muita gente que desconhece o princípio do amor. E qual é o princípio? Que nem é princípio. Qual é o evangelho que as pessoas construíram? É o evangelho do medo. Fazer para Deus com medo de inferno. E quem é cristão de verdade não tem medo disso. Porque ele entende que ele já foi salvo do inferno. Apocalipse 2,5 aí, Nina colocou. Então é isso, irmão. Então é isso, pastor. Eu acredito que tem muita gente que ainda não experimentou esse primeiro amor. Porque esse primeiro amor só é experimentado através do Espírito Santo. Só é quem vive um cristianismo não baseado no medo, mas baseado no amor. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer: o perfeito amor lança fora todo medo. Mas a pergunta é: será que todo medo foi lançado fora?
Mas tem muita gente que o tempo todo, eu até estava no dia conversando, eu não lembro com quem foi, mas a gente estava conversando isso. É muito cristão que o tempo todo fica dizendo Jesus está voltando, é isso e aquilo. Não é que isso seja errado, mas o sentimento é cuidado, porque você pode ir para o inferno, cuidado por conta disso. E não é isso que Cristo ensinou. Cristo ensinou prega o evangelho a toda criatura, leve o evangelho do reino, leve a mensagem da graça, levem essa palavra, porque o fim só acontecerá quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura. Não é para vocês ficarem colocando medo nas pessoas, é para que vocês mostrem o amor de Cristo para essas pessoas. Então eu acredito que aquela carta foi para uma igreja que tinha experimentado o primeiro amor. Mas o problema é que tem muita gente que ainda não viveu esse amor. Por quê? Porque construíram um cristianismo baseado no medo. A gente ainda está naquele texto, pastor. Moisés, vá no nosso lugar. A gente não quer ter relacionamento. Para mim, o texto do primeiro amor é o filho pródigo, que tinha relacionamento com o pai e saiu. Mas não é aquele cristão que estava na igreja, que não experimentou nada e se desviou, não. É o cristão que tinha relacionamento com o pai, estava sentado à mesa, tinha aquele convívio com o pai e ele saiu. Porque ele ainda não valorizava o relacionamento. Então, eu acho que o contexto daquele texto é para um povo que viveu realmente o amor e se desconectou dele. Mas hoje em dia é complicado isso. Tem muita gente que ainda não experimentou o amor de Cristo, o evangelho de Cristo, a graça de Deus em sua vida. Samuel, você está falando isso aí agora, eu estou escrevendo aquele e-book, e você falando aí, Deus me deu um capítulo, outro capítulo do e-book, né? E esse e-book é acessando o Pai, né? Que você leu, deu algumas partes para você ler, e em breve eu estarei, em nome do Senhor Jesus Cristo, lançando esse e-book, né? Então eu acredito que vai ser uma bênção, e por isso Deus me levou até para que a gente pudesse falar a respeito desse ponto que eu acho muito significativo e importante para os nossos dias, ter essa conexão com o Pai. Mais do que nunca, a gente deve sempre estar conectado ao Pai. Não deixar de se conectar, porque conectado ao Pai, nós temos as respostas e recebemos aquilo que Ele já preparou para a gente da fundação do mundo. E aí, passa, pode concluir. Vamos lá, que o nosso tempo já estourou, mas vamos falar sobre esse último verso aqui. O verso 7 de João capítulo 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido, e vos será feito. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejares, e vos será feito. Esse texto é extraordinário, irmãos. Novamente eu falo, unidade. Unidade. Jesus está dizendo, se vocês tiverem unidade comigo, se aquilo que eu falo e ensino estiver dentro de vocês, se vocês entenderem isso, qualquer coisa que vocês desejarem me pedirem, vos será feito. E aqui vem a questão, irmãos. Porque quando a gente vê a palavra desejo aqui, a gente percebe que desejo ele é muito volúvel. Desejo é muito complicado, né, quando a gente fala de desejo. Porque muitas das vezes desejamos aquilo que não é viável, não é de Deus para as nossas vidas. Mas a gente
precisa entender o que Jesus está dizendo. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Logo, se nós estivermos conectados em Deus, se Deus estiver conectado em nós, se Cristo estiver conectado em nós, se os seus ensinamentos estiverem, o nosso desejo vai ser um desejo completamente puro. Vai ser um desejo de acordo com a sua palavra. Vai ser um desejo de acordo com o propósito dele para as nossas vidas. Por mais que você tenha desejos equivocados, você vai entender que esse desejo não deve ser atendido, porque é um desejo que está conectado do propósito. Aí você vai dizer, não, eu não devo pedir. Isso não tem a ver com aquilo que Deus tem para mim. E aí você vai desconectar-se desse desejo e vai se conectar mais em Cristo. E vai dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer para mim. E aí você vai pedir o que de fato você precisa pedir para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, pedireis o que desejes, e vos será feito. Guarde isso no seu coração. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Deus quer que você tenha uma vida de paz, uma vida confortável, uma vida próspera, uma vida abundante. Mas você precisa estar conectado nele, ele precisa estar conectado em você. A palavra dele precisa estar na tua boca. A palavra dele precisa estar em seu coração. Quando isso acontecer, aquilo que você pedir, aquilo que você tiver dentro do seu coração vai ser puro, vai ser agradável, vai ser perfeito, vai ser abençoado. E tenha certeza, você vai receber. Você vai alcançar. Porque você está conectado em Deus, Deus está conectado em você. Louvado seja Deus. Samuel, para a gente fechar, e esse texto está conectado porque quando você começou falando do capítulo 14, no capítulo 14, Jesus dá início nessa conversa, nessa instrução aos discípulos, fala a respeito de oração, ou fala a respeito de crer, de acreditar, de estar conectado ao Filho, e a conexão através do Filho é que leva ao Pai. Se a gente não tiver o Filho, a gente não tem um Pai, mas se a gente tiver o Filho, a gente tem um Filho, a gente tem um Pai. E eu queria encerrar com um versículo aqui, que eu acredito que é conectado ao capítulo 14 e o capítulo 15 do livro de João. Tiago, capítulo 1, verso de 6 e 7. Eu vou ler, eu sei que tem um horário para você, mas eu queria compartilhar para a gente fechar essa aula de hoje, né? Não esgotar, porque o assunto vai ter muita coisa a ser falado. Mas o verso 6 diz assim, verso 6, Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, se puder escrever, que alguém pode abrir a Bíblia, eu estou com minha Bíblia aberta, Tiago, capítulo 1, verso 6. Todavia, essa com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Verso 7. Não imagina tal pessoa, tal homem, que assim receberá coisa alguma do Senhor. É forte. É muito parecido com aquele texto que Jesus fala. Se quando vocês pedirem algo, não duvide em seu coração. Não duvide de forma alguma. Mas por que muitas das vezes nós duvidamos, irmãos? Porque nós nos desconectamos da palavra. Nós nos desconectamos de Cristo. Quando você está conectado em Cristo, na palavra, você vai dizer, não, eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido porque eu entendo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não duvido porque a obra está completa. Não está incompleta a obra. A obra foi completa. Eu não duvido que Deus tenha a cura para mim.
Eu não duvido que Deus tem a prosperidade para mim. Eu não duvido que Deus tem a vida abundante para mim, porque Ele falou isso. Então, a gente não pode duvidar, só que muitas das vezes duvidamos porque estamos desconectados de Cristo. Quando você está conectado em Cristo e em Sua palavra, tenha certeza, tenha certeza que a sua vida vai ser uma outra vida. Ô Samuel, interessante que o que você pensou, o que você falou, eu estava pensando ontem aqui quando eu estava escrevendo, fazendo aqui as anotações do e-book. Eu pensei exatamente dessa maneira. Porque o meu e-book tem uma parte que eu fiz baseado no livro de Neemias, uma parte dela, além do livro de Neemias, eu percebi que quando Neemias ele faz a oração, aquela oração que ele fica 4 meses ele orando, jejuando, preparando todo o projeto dele, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, a oração dele foi dizendo a Deus, falando com Deus, a palavra que Deus havia dito. E aí, não sei se os irmãos lembram, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, a qual Deus havia falado através dos profetas, que eles iriam, mas eles retornariam, e aí Neemias usa isso: Senhor, tu disseste que ele seria levado cativo, mas o Senhor traria de volta e tal, restituiria. Aí começou ele fazendo a oração, baseado nas escrituras, na palavra. Faz um comentário rápido sobre isso aí. A gente precisa pedir a Deus, a gente precisa falar com Deus com a palavra. Só que o que às vezes a gente faz? A gente pede desconectado da palavra, sem ter conhecimento da palavra. Porque tem muita gente que diz, eu não acredito que Deus pode me curar. Ou eu acredito que Deus pode me curar, mas talvez não seja da sua vontade. Onde é que tem isso na Bíblia? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pronto. Quando eu entendo isso, eu entendo que Deus quer me curar. Diz a Bíblia que Deus queria curar todos que estavam lá na Galileia. Jesus queria curar, só que ele não pôde, porque as pessoas eram incrédulas. Está ele lá em Nazaré, na terra dele, não pôde curar porque as pessoas eram incrédulas. Então é isso, irmãos. A gente precisa entender o que Deus tem para as nossas vidas. E como nós entendemos isso através de sua palavra. Se você tiver a palavra de Deus em seu coração, se você entender de fato o que Deus tem para as nossas vidas e o que Ele já nos concedeu na cruz do Calvário com Cristo, é só você acessar. E esse acesso vem quando você guarda a palavra dele em seu coração e você diz: Deus, a tua palavra diz. Deus, o Senhor já me falou isso. E aí é você tomar posse e viver o extraordinário de Deus. Amém, irmãos? Samuel, vamos combinar para a semana que vem a gente fazer outro de novo. Agora eu queria fazer assim, já vou dar o tema aí para os irmãos já ficar pensando. Eu vou colocar lá também na divulgação a pessoa do Espírito não, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo vai nos conectar com o Filho e com o Pai. Aí eu vou organizar esse aqui também desorganizado, mas vamos falar no próximo domingo sobre essa conexão entre o Filho e o Pai e a pessoa doce e maravilhosa do Espírito Santo. Amém. Eu queria pedir para você orar pelas famílias. Pastor, vou até dar um aviso aqui. Diga. Dar um aviso aqui. O meu e-book ainda está disponível e vai ficar disponível só até o dia 31 de maio. Depois vai sair do ar. Não sei quando eu vou disponibilizar novamente. 10 verdades bíblicas sobre o dinheiro. Vai ficar disponível, tem uma promoção lá também de outros e-books. Vai ficar disponível até o dia 31 desse mês. Depois ele vai sair de disponibilidade. Aí talvez, eu não sei se é lá para o final do ano ou ano que vem, vai voltar a ficar disponível novamente. Tá certo? 10 verdades bíblicas sobre o dinheiro está ainda lá disponível.
até o dia 31, último dia desse mês. Amém. Isso aí, irmão. Vamos lá, vamos adquirir esse serviço aí, 10 verdades bíblicas sobre o dinheiro. Deus vai te abençoar Não é grandemente. para todo mundo não, viu, irmão? Não é para todo mundo não. É só para quem quer ter uma compreensão maior sobre esse assunto, quer avançar. Eu tenho certeza, se você pegar os princípios lá e aplicar. Eu estava até conversando com o pastor Sandro, né? Ele está lendo esse e-book. E ele até, como ele veio aqui em Monte Gordo, ele falou algumas coisas sobre até o e-book que a gente estava conversando no dia anterior. E ele estava falando sobre aquela passagem, pastor, de Jesus recebendo os sábios do Oriente, que alguns colocam como mago, e eles recebem os sábios do Oriente, ele recebe os presentes. E a gente está no dia, eu e o pastor estava discutindo sobre essa passagem, que Jesus, para muitos, Jesus recebeu um pouquinho de mirra, um pouquinho de ouro e um pouquinho de incenso. Aí eu estava conversando com o pastor estava dizendo, né, que, na verdade, o que Jesus recebeu ali foi uma grande quantidade, tanto de ouro, quanto de mirra, quanto de incenso, para que Maria e José pudessem custear toda a infância de Jesus. Jesus viveu uma vida próspera, em todos os sentidos, e é isso que eu tento transferir lá nesse e-book, para que a igreja tire essa crença de que Jesus viveu uma vida ruim. Jesus tinha abundância de tudo a qualquer momento. É por isso que ele multiplicava pães e peixes, é por isso que quando ele queria, até da boca do peixe ele fazia o dinheiro sair, para pagar o imposto. Então Jesus não tinha escassez de nada. Jesus tinha uma vida abundante e várias pessoas financiavam o ministério de Jesus. Então, é isso que eu gosto eu demonstro lá no e-book. Esse é um dos capítulos, né, pastor? Tem vários outros capítulos lá, onde eu falo sobre diversos assuntos, o governo, sobre a história de Abraão e por que Abraão alcançou a promessa, como a gente pode fazer para nós alcançarmos determinadas promessas em nossas vidas, a riqueza que há no céu, a riqueza ela é espiritual, a riqueza é natural. Se ela é natural, por que existe ouro nos céus? Então tem muita pergunta lá que vai bugar a sua cabeça, viu, irmão? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. E quem lê precisa conversar comigo. Ó, eu estou lendo lá sobre isso. Estou aqui bugado na minha cabeça. Mas eu tenho certeza que se vocês lerem e estudarem, vão aprender exatamente tudo que está lá e vocês vão avançar em todas as áreas da vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, né, pastor? Samuel, ô Samuel. Sim. Deixa eu ler isso aqui para que depois você olhe. Não há nada que libere o poder de Deus como a oração de fé. Em Jeremias 3,33 diz: clama a mim e eu responderei, e lhe darei coisas grandiosas e insaudáveis que você não conhece. A oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. A oração utiliza os mesmos recursos de Deus. Quando se coloca Deus em um projeto, é impossível tornar o impossível torna-se impossível. O impossível torna-se possível através da oração. E tem tudo a ver com o texto de Tiago. Então, semana vai estar orando pelas famílias, está aqui pelas famílias, e orando pela saúde dos irmãos também. Amém? Amém. Nina colocou isso, eu faço uma live e falo um pouco do livro. A gente até fez isso aí nos domingos, né? Verdades bíblicas sobre o dinheiro. Mas se vocês quiserem mais alguma live sobre isso, eu vou abrir lá nos stories. Vou gravar lá vou gravar uns stories e vou colocar que dia fica bom para vocês para a gente gravar aí uma segunda, uma terça, algum dia aí dessa semana, para a gente fazer uma live antes que o e-book saia do ar aí. Para a gente estar fazendo essa live e falando um pouco sobre esse e-book. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito boa. Como foi as outras que a gente fez, eu fiz juntamente com o pastor.
A gente falou sobre diversos assuntos muito interessantes. Vamos orar, Samuel, irmãos. ô Oi? Samuel, o mestre está aí, o profeta, você aí e o mestre aí, Paulo aí. Bom dia, Paulo, shalom. Vamos orar com esse profeta aí, abençoado da paz. Amém. Vamos. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos por mais esta live, por mais este momento de aprendizado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que ficaram até aqui conosco, aprendendo, recebendo palavras proféticas, recebendo mais do Senhor na vida deles. Que venhamos, ó Deus, cada vez mais e mais estar conectados em Ti, que a Tua palavra esteja conectada em nós e que venhamos, ó Deus, viver uma vida de fato relevante, que venhamos viver uma vida extraordinária, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos que o Senhor possa nos proporcionar um excelente domingo, um domingo de bênçãos, um domingo de vitória, um domingo de aprendizado, um domingo de amadurecimento, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Visita neste momento cada lar, cada casa, vai abençoando os Teus filhos, vai abrindo portas, vai curando, vai sarando. Quem nesta manhã precisa de uma cura, que o Senhor possa curar neste exato momento. Quem precisa de um milagre, quem precisa de uma porta aberta, quem precisa de uma provisão, que os teus filhos possam ser providos por ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a manifestação de um Deus que cura, de um Deus que provê, de um Deus que abençoa, de um Deus que capacita, possa ser experimentado por cada um dos teus filhos que está nos assistindo neste exato momento, ó Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós tomamos posse da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos Glória a fazer um print Deus. aí, Samuel, para o pessoal fazer um comentário lá no seu story, né, no story de cada um deles, fazer um comentário, dizer aquilo que eles aprenderam nessa manhã, que foi que eles aprenderam, que isso é muito bom a gente compartilhar. Afasta um pouquinho, pastor, para eu tirar aqui um print e vou mandar lá no grupo da igreja. Assim, tá bom? Mas, sobe um pouquinho a câmera, porque tá cortando um pouco aí. Veja agora. Aí. Pronto. Glória a Deus. Aí você manda depois para mim para eu postar também. Tá certo. Que Deus abençoe você, profeta, nosso diácono. Te dê graça a cada dia e sabedoria para que você possa estar expressando essas verdades, esses princípios, esses códigos do reino que Deus tem colocado, essas revelações que Deus tem colocado dentro de você, abençoando todos os irmãos também que estão nos acompanhando, os amigos que entraram, tem algumas pessoas que entrou que eu nem conheço, assim, às vezes porque até o Instagram é diferente, né? O jeito que tem o Instagram, mas eu quero que vocês se sintam abraçados e abençoados por mim. Hoje à noite, às 19 horas, aqui no Antigoto, teremos o culto da família. Estarei abençoando vocês com a palavra, louvor, adoração. O profeta Samuel também está com a gente também, vai estar orando. Em Salvador, a nossa missionária Helenita vai estar ministrando a palavra hoje à noite e Deus assim vai nos abençoar grandemente, tá bom? Beijo no coração de todos. Shalom, paz. Fiquem com Deus todos. Amém. Shalom, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um abraço. Vou avisar que essa live vai ficar salva, tá bom? Vou falar com o Adriano e o Adriano vai estar colocando lá no canal do YouTube da SEMP, tá bom? Mas escreve novo que eu quero que você compre um caderno, porque eu quero cada dia anotar. Anotar, tem algumas coisas que falam,